Olá, pessoal. Eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados na Igreja Presbiteriana do Pichincha. E hoje nós estamos aqui para fazer o estudo bíblico de quinta-feira. Nós temos aprendido nas semanas anteriores métodos e formas de como estudar a Bíblia de maneira adequada. O reverendo Fábio Castro tem nos ensinado muitas coisas, muitos conceitos muito interessantes sobre a investigação das escrituras, as formas de lidar com o estudo bíblico, como nós devemos estudar a Bíblia. Essa é a temática que a gente vem caminhando, né, nas semanas anteriores, e tem sido uma bênção para toda a igreja. Hoje nós vamos estudar um método que o pastor Halcid, ele é um plantador de igreja, de uma igreja lá dos Estados Unidos, é um homem de Deus, muito experimentado, mentor de pastores, e ele é um intérprete da palavra de Deus, né, das Escrituras. O estudo das Escrituras, ela se dá da seguinte forma: os teólogos, eles investigam a palavra de Deus de maneira muito aprofundada. Eles têm formas de estudar a Bíblia. E a partir da investigação do teólogo, das suas descobertas, né, da sua interpretação, ele formula métodos para que a igreja também possa acompanhar e a igreja possa estudar a Bíblia de maneira mais fácil, né, mais palatável. Porque o teólogo ele estuda grego, ele estuda hebraico e ele vai nas fontes. Mas a igreja, ela precisa absorver todo o conhecimento sem precisar se ater à investigação da língua original das escrituras. Então, o teólogo ele é um facilitador. Então, hoje nós vamos estudar o livro de Filemão, observando todo o conhecimento que a gente vem aprendendo até aqui sobre os métodos de estudar as escrituras, nós vamos aplicar de forma prática no livro de Filemão. Ou seja, a gente vem ouvindo e aprendendo muitas coisas. E agora nós vamos experimentar isso. Eu espero que os participantes, vocês que estão acompanhando o estudo, vocês façam comentários, vocês façam perguntas e também participe, porque nós vamos utilizar tudo aquilo que a gente aprendeu nas semanas anteriores num livro. E aí, esse estudo de hoje é muito importante, porque se você acompanhar bem esse método que a gente vai estudar aqui, poderá usar esse mesmo método em outros livros da Bíblia. E você que gosta de apresentar uma devocional, de pregar, de preparar estudos, de preparar sermões, esse método que a gente vai experimentar hoje vai te ajudar bastante. Vai dar assim um incremento, vai acrescentar bastante na sua forma de expor a palavra de Deus. Ok? Então vamos orar para nós começarmos o nosso estudo de hoje? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nós temos aprendido, Senhor, a partir dos estudos do reverendo Fábio Castro, na igreja, com os irmãos, com a participação de toda a igreja, Senhor, nesses estudos, na aplicação desses estudos no nosso dia a dia. Senhor, que o teu Espírito nos ilumine nesse momento, nos ensine, nos ajude, Senhor, nos faça, Senhor, mergulhar nas profundezas da tua palavra e consigamos também reter dela uma aplicação prática para nossas vidas, Senhor, porque esse estudo de hoje vai abençoar muitas pessoas que gostam de pregar, que gostam de expor a tua palavra, e elas vão aprender um método novo, Senhor, de investigação bíblica, Senhor. Um método fácil, um método prático. Então, Senhor, nos conduza nesse estudo agora que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e estou vendo aqui que o pessoal está chegando, já são 7h34. Eu vou caminhar aqui para a nossa tela de estudos.
Vou compartilhar a tela aqui. Ok. Vamos estudar hoje como estudar a Bíblia, método prático aplicado no livro de Filemon. Bom, como eu havia explicado, esse estudo de hoje é baseado no método prático criado pelo pastor Halcide. O pastor Halcide é um pastor norte-americano e autor do livro As Principais Questões da Bíblia. E eu aproveito esse método que ele fez, porque acredito que esse ensinamento ele vai abençoar muitas vidas, porque é um método muito fácil, muito prático de acompanhar. Quando nós vamos investigar um texto bíblico, quando nós vamos estudar a Bíblia, então, nós estamos propondo aqui 3 passos básicos que você precisa passar por eles. O primeiro é observação, o segundo é interpretação e o terceiro é aplicação. A observação, ela é uma parte que você vai investigar o texto bíblico, ou seja, a pergunta é: o que diz o texto? E aí você vai observar como? A partir de uma leitura bem feita, obedecendo às pontuações, vírgulas, uma leitura adequada do texto bíblico. O segundo é a interpretação, ou seja, qual é a pergunta? Qual é o propósito do texto? Cada texto ele tem um propósito. Alguns textos eles podem ser usados como para atender uma demanda nossa. De repente eu tenho um tema e eu quero procurar um texto que corresponda àquele tema que eu tenho na cabeça. E às vezes a gente faz uma forçação de barra com o texto, porque aquele texto que a gente escolheu para atender a nossa demanda, de repente ele não tem o propósito que a gente gostaria. Então, esse texto, para se descobrir qual é o propósito desse texto, você pode, um dos meios, né, uma das formas é você ter uma Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Genebra, que ela, logo na abertura de cada livro, ela fala um pouco do propósito do livro, ela fala sobre a data, quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo naquela época, e é claro que ela vai seguir esse caminho de a situação, né, o que estava acontecendo naquele momento, qual é o cenário, quais são as pessoas envolvidas. Ela vai levar em consideração o mensageiro da mensagem, o destinatário, às vezes é uma carta escrita a alguém, a uma igreja, e o recado, que é o produto final da reunião da situação, o mensageiro e para quem está sendo escrita. No final, esse livro ele vai gerar um princípio bíblico. E às vezes esse princípio bíblico ele pode estar sendo aplicado num texto, simplesmente num capítulo, não no livro todo. O livro todo pode ter vários princípios no mesmo livro, né? E a Bíblia de Genebra, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela traz os comentários, né? Traz comentaristas, ela traz umas referências em cada final de versículo, alguma chave bíblica que está em outro livro, que vai te ajudar a explicar o significado de cada termo. E no final, por fim, né, o último ponto, que é a aplicação daquele texto que você está estudando. E a pergunta é: o que devo fazer sobre isso? Ou seja, depois que eu observei o texto, eu li o texto e eu fiz uma interpretação adequada desse texto, fiz uma decupagem daquele texto. Por fim, eu vou precisar saber qual é a aplicação desse texto na minha vida, no meu contexto atual. Esse princípio bíblico que você conseguiu extrair desse texto, porque cada texto tem um princípio bíblico, tem um valor que corresponde ao seu significado, para que ele foi escrito, ele vai ter que dialogar de alguma forma com alguma área da sua vida. Bom, então vamos passar para o primeiro ponto que nós vamos da nossa caminhada, que é a leitura do texto.
Eu escolhi o texto que está em Filemon, porque Filemon é um livro pequeno, é um livro que pode ser usado como um exercício prático para tudo aquilo que a gente vem aprendendo nas quintas-feiras anteriores. É um livro de um capítulo só, que vai do verso 1 ao verso 25. Então fica muito mais fácil para nós usarmos desse espaço aqui um exercício, né? Lá começa a dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre, para que o retivesses para sempre. Não haja com o servo antes mais do que o servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como ao Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que, ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Bom, irmãos, nós fizemos uma leitura. Então, o primeiro passo que nós temos que caminhar nesse estudo bíblico é uma leitura do texto. E o primeiro ponto a primeira pergunta que você deve fazer quando estiver investigando um texto bíblico: quem é mencionado no texto? Então, nesse texto de Filemon, que tem 25 versículos, as pessoas mencionadas são Paulo, que é o autor da carta, Timóteo, que estava com ele, né? Filemon, que é o principal destinatário da carta. Filemon, ele recebe a carta, e Filemon também, ele é identificado no texto como dono de escravos na cidade de Colossos. Áfia e a Arquipo, e a igreja que está em tua casa. Então, nós percebemos que Paulo faz uma citação de irmãos que, na casa desses irmãos, acontecia uma reunião da igreja, da comunidade de fé. Bom, não poderia faltar também Deus Pai e Jesus Cristo, né, que são as recomendações que o apóstolo cita, né? Fala de Deus Pai, fala de Jesus Cristo, fala dos santos, que são os apóstolos que receberam
sustento de Filemon em outro tempo. Então, Paulo, nessa carta, ele agradece a Filemon, porque em outro tempo, o Filemon ajudou os apóstolos, que ele chama os santos. E Onésimo é escravo de Filemon, que fugiu da casa de Filemon, e ele se encontra, de alguma forma, com o apóstolo Paulo na prisão. Onésimo, ele encontra o apóstolo Paulo, ele ouve da palavra de salvação em Jesus Cristo, e Paulo prega para ele, ele se converte, ele aceita o Senhor como seu Salvador. Ou seja, Onésimo era escravo de Filemon, e ele foi desonesto com o seu senhor, e ele dá algum prejuízo para Filemon, foge, e ele é capturado e é preso com o apóstolo Paulo. E aí você pode estar pensando, mas um escravo? Bom, historicamente, nós sabemos que o primeiro século da era cristã, nesse tempo, havia esse regime escravagista. Muitas pessoas eram escravas uns dos outros, pessoas até que ficavam devendo a alguém, e quando não tinham como pagar, eles se vendiam, eles se tornavam escravos dessas pessoas. Então, tinha assim, esse mercado de escravos, era uma coisa comum. Mas acontece uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, quando prega para Filemon, para Onésimo, e Onésimo se converte ao evangelho, Paulo começa a olhar para ele de forma diferente. Paulo não olha mais para Onésimo como um escravo que havia fugido, como um escravo desonesto que havia dado prejuízos para o seu senhor. Paulo olha para ele como um irmão. E aí, o apóstolo Paulo, ele envia o Onésimo novamente para Filemon, né, devolve e escreve lá, né, Filemon, você precisa cuidar de Onésimo, recebe ele, mas não recebe ele mais como um escravo. Você deve recebê-lo agora como seu irmão, como nosso irmão. Eu gostaria de ficar com ele aqui, mas ele é seu escravo. E agora ele é teu irmão também. E se ele tiver te dado algum prejuízo grande, eu quero que você coloque isso na minha conta. Bom, depois ele fala sobre Epáfras, né, companheiro de prisão de Paulo, fala sobre Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que são cooperadores de Paulo. Esse primeiro ponto, você deve identificar quem são as pessoas mencionadas no texto. É o primeiro ponto para se fazer um estudo bíblico. O segundo ponto, desse ponto principal, que é a observação, é quem é o personagem principal. Quem é o personagem principal, você pode escolher, em algum momento, alguém que não seja o personagem principal. Então, você precisa definir qual é a temática, sobre o que você está pregando, qual é o tema do seu sermão. Dependendo de qual seja o tema do sermão, o pregador ele pode mudar um pouco o foco de qual elemento, de qual personagem deve ser observado como protagonista na sua mensagem. Nesse caso, a nossa temática, né, nós estamos falando sobre aquele que é perdoado e restaurado sem merecer. Então, nessa temática, quem é o personagem principal do livro de Filemon? O Onésimo. Porque o Onésimo, ele se identifica comigo, se identifica com você. O Onésimo, ele se identifica com um pecador que é perdoado e restaurado. O terceiro ponto é, o que acontece no texto? Bom, isso aí, em linhas gerais, após uma leitura do texto, você deve ser capaz de contar o que foi que aconteceu ali. Então, Paulo e Onésimo se conheceram na prisão. Onésimo se converte a Cristo. Onésimo é liberto e Paulo manda ele retornar para a casa de Filemon. Paulo manda Filemon perdoar a dívida de Onésimo e também considerá-lo, a partir daquele momento, como um irmão em Cristo e não mais como um simples escravo. O quarto ponto. O que preciso saber para entender esse texto? Existem alguns elementos no texto que, se você omitir, se você não observar, a compreensão do mesmo pode ser distorcida. Então,
esse primeiro item do ponto 4, que o texto é uma carta de Paulo direcionada a Filemon e à igreja. Então você precisa saber isso. No caso da carta de Filemon, isso aí é uma carta. Isso não é uma poesia, como os Salmos, né? Os Salmos são poesias. Isso não é um livro histórico que registra simplesmente acontecimentos. Não é um livro como Jó. Não é um livro de leis, né, como Levíticos, mas é uma carta. Isso você precisa entender. Outra coisa que você precisa entender, que Paulo ele estava preso. Isso faz toda a diferença. Se a pergunta é, por que o apóstolo Paulo não foi ele mesmo lá em Filemon falar com ele? Por que Paulo não viajou junto com Onésimo? Porque ele estava preso, ele não poderia sair dali. Outro item, que na época de Paulo, a escravidão era considerada normal. Então, por isso que Paulo fala de escravo, que Paulo considera o Onésimo um escravo, mas, a partir daquele momento, alguém igual a ele, igual a nós, alguém que é nosso irmão em Cristo e deve ser tratado com amor. O outro ponto, que Onésimo era um escravo fugitivo de Filemon. E aí isso te faz compreender por que Paulo manda ele voltar lá para Filemon. Outro ponto, que Paulo estava tentando mostrar para Filemon e para a igreja que em Cristo somos todos iguais e irmãos. Ou seja, aquela carta direcionada para Filemon não era só para Filemon, era para toda a igreja tomar conhecimento daquela lição, daquele princípio. O ponto 5. Quando isso aconteceu? Bom, se você tem uma Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Genebra, né? Ela tem lá no final as datas da vida do apóstolo Paulo, Tiago, de Jesus, dos profetas. Lá tem todo o período histórico, né? E a Bíblia, você poderá encontrar na Bíblia de Genebra essa indicação, que foi no ano 60 depois de Cristo que isso aconteceu. O próximo ponto. Onde isso aconteceu? Aonde estava acontecendo? Será que foi em Jerusalém? Será que foi em Antioquia? Será que foi em alguma cidade grega? Em Atena? Não, foi em Roma. Então, coincide com... Se você estudar as viagens do apóstolo Paulo, você vai ver que em Roma foi o momento que ele estava preso lá. O outro ponto é quantas pessoas estão envolvidas na questão principal. No primeiro item, nós falamos sobre os nomes que foram mencionados no texto bíblico. Várias pessoas, vários nomes. Entretanto, você precisa diferenciar o que são nomes citados no texto bíblico e o que são pessoas que se envolveram com o princípio em questão, aquilo que está sendo ensinado. São nomes essenciais àquilo que estava acontecendo. Então, lá fala do apóstolo Paulo, que é o autor da carta, Onésimo, que é aquele que se identifica comigo e com você, que é o escravo que foi perdoado e restaurado. Fala de Filemon, que era o senhor, né, de Onésimo, e de Jesus Cristo, que Paulo menciona Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo, né? O ponto 8. Como Deus entra nessa história? Ou seja, a história foi contada e falaram sobre algumas pessoas, mas e Deus? O que Deus tem a ver com essa história? Deus estava ali, Deus interagiu com os personagens? Não, Deus entra na história da seguinte forma: o perdão de Deus, ele corresponde ao perdão de Filemon. A restauração do pecador corresponde à restauração de Onésimo. Ou seja, Deus ama e por isso Deus nos ama e por isso enviou Jesus Cristo para nos perdoar e restaurar a nossa aliança com ele. Portanto, Filemon devia também perdoar Onésimo e restaurar sua relação com ele.
entenderam que assim como Deus nos perdoa, assim como Deus me perdoou da forma como eu sou pecador, e Onésimo era um pecador, Onésimo ele foi desonesto, Onésimo teria furtado alguma coisa do seu senhor e fugido de lá, nós somos comparados a Onésimo, e assim como Deus nos perdoou e nos restaurou, Filemão deveria perdoar também a Onésimo. Por que isso aconteceu? Porque essa pergunta, a resposta é trivial, né? A resposta é óbvia, mas esse esquema essa forma prática, esse método prático dessas perguntas que eu estou fazendo em letra amarela, elas podem ser usadas como em qualquer outro texto bíblico. Você pode usar esse mesmo roteiro, copiando essas perguntas, fazendo essas mesmas perguntas a qualquer texto bíblico e extraindo as respostas. Isso vai te ajudar muito a entender, a compreender o significado do texto e o seu princípio, que é esse princípio que vai ter aplicação para a nossa vida hoje. E esse texto vai ter relevância para mim, vai ter um motivo para o qual eu estou estudando, estou ensinando eles para alguém, porque esse texto tem muito a ensinar para alguém. Então, essa pergunta, por que isso aconteceu? Bom, os escravos fugiam. As pessoas desonestas roubavam e eram presas. Paulo estava preso porque desagradava as autoridades religiosas da época. O motivo de Onésimo ter parado na prisão era um motivo diferente do motivo pelo qual fez com que o apóstolo Paulo fosse parar na prisão. Mas o encontro deles era plano de Deus. E Deus tinha um plano, ou seja, a ocasião, mais oportunismo do apóstolo Paulo, mais um princípio a ser ensinado. Próximo ponto. Por que as pessoas fizeram o que fizeram? Essa pergunta deve ser feita em qualquer texto bíblico e ela vai fazer toda a diferença na sua conclusão. No caso do livro de Filemão, Onésimo era desonesto. Onésimo era desonesto e se converteu ao cristianismo. Paulo era um pregador perseguido pelos judeus e pelos gregos, que viu em Onésimo uma providência divina. Ou seja, quando Paulo conheceu a história de Onésimo, ele percebeu ali uma oportunidade de escrever uma carta para Filemão, e ele identifica, através da história, através do relacionamento deles, que Onésimo tinha vindo da casa de Filemão. E aí o apóstolo Paulo aproveita e escreve uma carta a Filemão e também à igreja, e ensina a eles sobre o amor de Deus. Outro ponto, por que Deus inclui a carta de Filemão nas Escrituras? Porque se você for observar esse exemplo de perdão e restauração, esse exemplo ele reflete o plano de redenção focado na pessoa de Jesus Cristo. A observação 1.12. Há outras observações importantes a serem feitas nesta passagem? Essa é uma pergunta que você deve fazer se você estudar outros livros, e você pode incluí-las aí. Talvez você vá estudar um texto bíblico que tenha muito mais observações do que o livro de Filemão, e elas devem ser levadas em conta. No ponto 2, que corresponde à interpretação do texto, nós já passamos a fase de observação. Nós já observamos, nós já lemos o texto, tentamos separar os elementos e compreender o que cada ponto corresponde, o que cada elemento significa, e agora vamos tentar interpretar isso. E o primeiro ponto que nós devemos pensar na fase de interpretação é: qual é o foco de atenção no relato bíblico? Qual é o foco de atenção no relato bíblico? No livro de Filemão, eu destaquei 3. É possível que você consiga destacar mais pontos. É possível.
E eu destaquei perdão, restauração e comunhão. Outro ponto, qual é a relevância desse tema na atualidade? Naquele tempo, o apóstolo Paulo percebeu, no exemplo, na pessoa de Filemon, na sua história de vida, e na sua ligação, na sua associação com Onésimo, percebeu ali uma oportunidade de ensinar sobre o amor de Deus. Ele extraiu ali um princípio, destacou esse princípio e ensinou para a igreja. Mas e nos dias de hoje? Será que esse tema, perdão, restauração e comunhão, tem a ver com a nossa vida? Então eu fiz algumas observações ali. O mundo precisa aprender sobre o perdão e a perdoar. Eu penso que o mundo precisa aprender sobre isso e aprender a perdoar. Existem pessoas carentes de restauração no âmbito familiar, né, no âmbito social ou na igreja. Existem pessoas que elas precisam de restauração. E esse exemplo de Filemon, de Onésimo, isso representa muito. Isso pode trazer uma lição prática e motivar as pessoas a esse caminho do perdão. As famílias e a igreja precisam de comunhão. É a igualdade e unidade. Bom, aqui eu deixei sem respostas esses 4 pontos, subpontos, né? O 2.3 é o significado que você encontrou no texto corresponde ao significado que o autor quis dar ao texto? Veja bem, é possível que você tenha encontrado um significado no texto que tenha muita relevância para você, para a sua vida, no seu trabalho, na sua família, tem muito a ver com você e com as pessoas que você conhece hoje. Mas pode ser que o autor não tenha nem pensado nisso. O autor não tenha jamais cogitado a possibilidade de dar um significado que você deu. E aí, não digo que você não vá usar dessa forma. Não digo que você não possa aproveitar um texto que o autor teve um outro propósito, que você possa, não digo que você possa usar nos dias de hoje, mas você precisa compreender que talvez esse texto não tenha tido esse propósito e às vezes você vai forçar um pouco a barra. Então tem que saber se realmente é adequado você aplicar um significado a um texto quando ele quer talvez dizer o contrário, algo muito diferente do que você quis. Tem que saber se dá para usar como significado. 2.4. O significado que você encontrou no texto está em harmonia com o restante das escrituras? Lembra que, em algum momento, não sei se foi na semana retrasada, nós estudando como estudar as escrituras, e uma das frases faladas ali foi: as escrituras explicam as escrituras. A Bíblia responde à Bíblia. Ou seja, dentro da Bíblia você encontra significado para as suas dúvidas que você encontrou na própria Bíblia, estudando a Bíblia. Que a Bíblia ela deve ter uma harmonia, ela deve ter sincronismo, ela deve ter simetria deve ter chaves bíblicas em algum lugar para poder explicar um outro ponto que você não entendeu. Se de repente você encontrou naquele texto bíblico um significado que faz muito sentido para você, mas em outro ponto da Bíblia, aquele significado que você está forçando a barra para dar, ele é contradito, a própria Bíblia não dá apoio àquilo que você está pensando, àquela interpretação que você está forçando a barra para se estabelecer, então não deve ser usado esse significado. 2.5. O significado que você encontrou no texto é sempre verdadeiro? Porque na Bíblia, a palavra de Deus ela não deve ser relativizada. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é verdade. Ela é verdade quanto uma mensagem que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Ou seja,
O Espírito Santo, ele pega um princípio bíblico, ele pega um relato bíblico, um acontecimento de pessoas conversando com pessoas, e dentro do relato bíblico, do texto, né, você vai encontrar pessoas fazendo coisas erradas, pessoas falando coisas erradas, mas o Espírito Santo não está dizendo para você fazer aquilo. O Espírito Santo está mostrando o que aquelas pessoas estão fazendo e transformando aquilo num significado para você, uma aplicação prática para você. O que você deve fazer, o que você deve aproveitar daquele texto é o princípio bíblico. Mas dentro daquele registro, daqueles fatos, daqueles relatos bíblicos, podem haver ali significados que em algum momento ele é verdadeiro e em outro momento ele não é verdadeiro. Ou seja, ele pode ter uma aplicação diferente. Dependendo da situação, aquele mesmo fato, aquela mesma citação, ela não deve ser considerada. O significado que você encontrou no texto é sempre verdadeiro? O texto fala a verdade, mas o significado ele pode mudar. A mesma coisa sendo usada em um texto diferente, em circunstâncias diferentes, ela tem um outro significado. E ali, aquela aplicação prática não cabe para esse texto que você está estudando. Outro ponto, 2.6. O significado que você encontrou no texto serve para o mundo em geral ou só para o contexto cristão? Porque você pode aprender uma lição prática num texto bíblico e achar aquela lição prática maravilhosa, aplicável, muito, muito edificante, que faz todo sentido e pode ser compreendida dentro da igreja. Mas fora da igreja, as pessoas não tiveram uma base cristã, uma educação cristã, não ouviram sobre as histórias de José, de Moisés, de Josué. E se você vai falar um princípio bíblico para uma pessoa que não é crente, para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, que não conhece os valores cristãos, ela pode ficar confusa, porque para ela não faz sentido. É uma pessoa que está acostumada com outros valores. E aí você precisa filtrar, e aí você precisa traduzir, você precisa adequar aquele princípio bíblico para uma comunicação externa, para pessoas que não tiveram formação cristã. E aí o terceiro ponto é interpretação. 3.1. Em que área da sua vida o significado do texto se aplica? Em que área da sua vida o significado do texto se aplica? Nessa parte acho que eu coloquei aqui interpretação. Na verdade, eu vou corrigir. É aplicação. Deixa eu voltar lá no início. É aplicação. Esse última parte aqui é a aplicação. Em que área da sua vida o significado do texto se aplica? Talvez seja na sua família, talvez seja no seu trabalho. Deus está falando com você, Deus está querendo te ensinar e te mostrar algo que vai te abençoar em alguma área da sua vida. O 3.2. Como Deus quer que você aplique o significado do texto? Bom, nós somos uma igreja reformada e nós acreditamos que Deus responde às nossas orações. Deus fala conosco através da sua palavra e Deus fala também através de providências. Aí você vai perguntar, como assim, Ailton? Deus fala através de providências. Bom, a primeira providência, por exemplo, eleição na igreja. Aí tem eleição para diácono. Tem eleição para diácono na igreja e a igreja começa a orar pelas eleições. Deus, pedimos que o Senhor nos mostre quem deverá ser eleito, quem nós devemos votar para que seja diácono na igreja. E se você não acredita que Deus responde às nossas orações, então a sua oração foi inútil, sua oração foi falsa, porque o que adianta você pedir que Deus te oriente, te mostre quem você deve votar nas eleições para diácono na sua igreja,
se você não acredita que ele responde às tuas orações. Então, como Deus responde às nossas orações? Através da sua palavra e através das providências. Se de manhã eu acordo e faço uma oração e eu coloco diante de Deus todos os meus problemas, todas as minhas questões e dúvidas, todas as coisas que me aconteceram, as coisas que eu estou sentindo, as coisas que eu preciso fazer, conto os meus pecados, e ali são colocadas diante de Deus muitas questões em aberto, que não foram respondidas ali de imediato. E eu, após aquela oração, eu vou para o meu trabalho e ao longo do dia, Deus vai enviar um irmão para falar comigo e o irmão vai começar a falar sobre algum texto bíblico que ele ouviu e alguma música que eu escutei e aquilo falou ao meu coração. E o que eu devo considerar dessas coisas que acontecem ao longo do meu dia? São coisas que eu pedi a Deus e de repente um irmão ligou para mim me oferecendo justamente aquilo que eu pedi. Apareceu um outro irmão pedindo ajuda e eu fui e ajudei. E no final do dia eu concluo que várias coisas aconteceram que tem muita correspondência com a minha conversa no início do dia com Deus, na minha oração. São assuntos que são relacionados. E aí eu concluo que Deus responde, e Deus respondeu as minhas orações através de providências, porque eu pedi coisas e Deus me deu, porque eu perguntei coisas e Deus respondeu através do pastor que pregou, através de uma música que eu ouvi, que tinha toda a harmonia com a palavra, com as escrituras. Coisas aconteceram, e eu vou considerar que tudo isso que me aconteceu foi uma resposta à oração que eu fiz no início do dia. Então, respondendo, como Deus quer que você aplique o significado do texto? E aí você vai entender se você orar. Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que o Espírito Santo está falando conosco. Isso é uma experiência sobrenatural. É um aspecto revelacional das Escrituras. Então, necessita de que você ore também, que você fale com Deus. Se você for ler a Bíblia, ore. Se você for orar, leia a Bíblia. É a nossa conversa com Deus, né? E você vai descobrir como Deus quer que você aplique o significado do texto. Amém? Esse é um estudo que nós fizemos a partir do livro de Halcide, é um pastor. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, para a nossa videoconferência. Nós concluímos aqui o nosso estudo de hoje sobre como estudar a Bíblia e nós utilizamos o livro de Filemon, porque é um livro pequeno, porque é um livro que nós podemos fazer observações de forma completa do início até o fim, colocando em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo nas semanas anteriores, nos estudos do pastor, e como estudar a Bíblia de forma adequadamente. Irmãos, se vocês quiserem fazer alguma observação, estou lendo aqui os irmãos que estão participando conosco, eu fico muito feliz de estar interagindo. Eu vou postar esse estudo, vou salvá-lo em PDF, tá? Vou jogar lá no grupo da igreja, para vocês poderem utilizar esse método e acompanharem todas as lições, todos os pontos que nós observamos hoje aqui, a partir desse PDF. Você vai poder abrir, estudar novamente o livro de Filemon, sozinho, ou você vai poder também entrar em contato comigo, fazer perguntas, e a gente vai estudando juntos e esclarecendo algumas dúvidas que possivelmente possam aparecer. Tá bom, irmãos? Eu quero dar boa noite a vocês, agradecer pela atenção, e nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele te ajude a aplicar esse conhecimento hoje de forma prática na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que nós estudamos hoje, pela Tua palavra, pelas lições práticas que têm muita referência e relevância no nosso dia a dia, na atualidade. Senhor, que esses pontos eles possam ficar na nossa mente e nos ajudar a estudar mais a Tua palavra em outros livros da Bíblia, e que as nossas dúvidas, que elas
as que surgem durante os estudos, elas venham a nos provocar, Senhor. Elas venham a nos dar ânimo e nos motivar a querer mergulhar cada vez mais na Tua palavra e reter dela bênçãos para o nosso dia a dia. Abençoa o nosso pastor, abençoa o conselho da igreja, a junta diaconal, as lideranças, as professoras das crianças, abençoe todos os ministérios, é o que nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. Amém.